sobre o que tem acontecido. Eu estava dizendo, eu vou tentar gravar aqui um breve vídeo, a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos ser rápido aqui, deixar uma breve saudação. João capítulo de número 4, e o versículo de número 4, que diz a palavra do Senhor: e era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele estava atravessando um lugar, ele estava caminhando com seus discípulos, e ele sentiu sede, sentiu cansaço, e decidiu passar por Samaria, pelo fato de que em Samaria havia uma fonte, havia um poço, uma fonte de águas. E Jesus Cristo, cansado da caminhada, da jornada, até porque Jesus Cristo era 100% Deus, mas também era 100% homem, e ele cansado, ele para naquele poço, e os discípulos se juntam para comprar pão. A Bíblia diz que neste momento vem vindo uma mulher com um cântaro, e ela se coloca diante daquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai abordar aquela mulher e vai entrar em comunicação com ela, vai abrir um relacionamento. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela era samaritana, ela não tinha nome, não era citado o seu nome, mas ela era uma mulher anônima, porém estava tendo encontro com um Senhor que tem um nome que está acima de todo nome. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, quando se encontra com Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai chegar a ela e vai pedir água para beber, aquela mulher se preocupa. Por quê? Porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo quebra o protocolo, que Jesus Cristo quebra aquilo que o homem deixou lá atrás. Em 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 26, aonde o rei por nome Oséias havia deixado com que o rei da Assíria ele entrasse em Jerusalém, porque ali havia se dividido as tribos. 10 tribos havia ido para o reino do norte, que é o reino de Israel, e 2 tribos haviam ido para o reino do sul, que é o reino de Judá. E a Bíblia diz que o rei da Assíria invade Jerusalém, o rei por nome Salmaneser. E este rei toma o rei da Síria e o leva exilado para a Síria. E este rei da Síria manda alguns povos ir ficar ali em Jerusalém. E Jerusalém tinha sua capital por nome Samaria. E é por isso que aquele povo, se misturando com o povo de Israel, se tornou um povo samaritano. Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Pelo fato de que o povo havia se misturado, e Deus era contrário à mistura, e Deus era totalmente contra que o povo dele se misturasse com outros povos, porque a mistura trazia outros deuses, e os outros deuses traziam novos costumes, e os novos costumes corrompiam aquele povo. A palavra de Deus diz que enquanto o rei Oséias está preso, porque o rei Oséias ele reina em Jerusalém, em Israel, por 9 anos, mas no 3º ano do rei de Israel, do rei Oséias, um rei se levanta em Judá, e esse rei que se levanta em Judá é o rei Ezequias. A palavra de Deus diz que antes do rei Ezequias, quem reinava era o seu pai que tinha por nome Acás. E a Bíblia diz que Acás, ele destruiu o reino, ele tirou o altar da casa de Deus, ele fez com que a casa de Deus ficasse uma bagunça, a ponto de ele mandar embora os sacerdotes, a ponto de ele descartar os profetas, a ponto de ele tirar o altar de Deus e colocar um altar. Quando ele foi visitar Damasco, ele entra na porta de Damasco e vê um altar. O altar é do rei de Damasco, o altar de Tiglat-Pileser. Ele pega aquele altar que é todo polido, que é todo bonito, que é todo formoso,
que é todo maravilhoso, e ele manda construir um igualzinho àquele, e manda colocar no templo, na casa de Deus. E ele pega o altar de Deus, que era um altar simples, que era um altar de cobre batido, que era um altar fraquinho, pequenininho, era um altar simples e humilde, e manda colocar do lado da banda do norte, escondido, jogado dentro do templo da casa do Senhor. Aleluias, oh glória. E a palavra de Deus diz, eu achei que tinha acabado a bateria, ou eu achei que tinha acabado a memória do celular, mas a palavra de Deus diz que aquele altar, foi colocado um altar mais bonito e melhor no lugar do altar, aonde era o altar de Deus. A casa havia feito isso, mas quando o rei Ezequias, 3 anos, enquanto nos 3 anos do reinado de Oséias, o povo de Deus estava se misturando no reinado de Ezequias, a primeira coisa que ele faz é abrir a porta do templo, porque a casa havia trancado o templo. A casa havia colocado o sacerdote que matava porcos no altar, coisa que Deus abominava. A casa havia mandado profetas profetizar o que ele queria ouvir, e sacerdote fazer o culto que ele queria cultuar. Não era o culto de Deus, não era sacerdote de Deus, era profeta pago, era sacerdote pago, era profetisa paga. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias ele assume o reino, a primeira coisa que ele faz é reparar a porta do templo, porque a porta do templo havia sido destruída, o ouro da porta do templo havia sido arrancado para vender, para pagar as dívidas de Acaz. Mas só que agora Ezequias, ele repara a primeira porta, e depois o que Ezequias faz? Ele manda chamar de volta os sacerdotes, e depois o que Ezequias faz? Ele manda também chamar os levitas, e depois o que Ezequias faz? Ele manda trazer o altar de Deus, e ele manda quebrar o altar que era do inimigo, e manda pôr o altar no lugar. Eu quero deixar esta breve palavra. É claro que nós lemos em João capítulo 4, versículo 4, que diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E por que eu estou falando dos reis, em vez de falar da mulher samaritana e de Jesus Cristo no poço? Porque o tema da mensagem é que há coisas que são necessárias e há outras que são importantes. Aleluia. A necessária para a vida de Ezequias, quando assumiu o reino, era reparar a porta do templo, porque porta quer dizer entrada, porque porta quer dizer lugar que você entra, e a porta tem que estar reformada, a porta tem que estar adornada, a porta tem que estar firme, porque porta também quer dizer proteção. Então por que Ezequias reforma a porta? Porque a porta chamava a atenção do público. Então Ezequias estava reformando aquilo que chamava a atenção daqueles que iam entrar por ela. E por que agora Ezequias também, ele manda chamar o sacerdote? Porque os sacerdotes haviam ficado encostados, já não estavam mais sacrificando a Deus, já não estavam mais trabalhando no templo. Por que Ezequias manda chamar os levitas? Porque os levitas já não estavam mais adorando a Deus. A casa havia mandado os levitas para casa, a casa havia falado para que os levitas não adorassem mais ao Senhor. Por que agora Ezequias, ele vai mandar também chamar, aleluia, aqueles que estavam adorando a Deus no templo? E por que ele vai trazer o altar para dentro do templo da casa do Senhor? Porque a casa do Senhor é necessitada de um altar, e o altar de Deus pode ser fraquinho, o altar de Deus pode ser humilde, o altar de Deus pode ser pequeno, mas é no altar de Deus que Deus fala. Aleluia. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Quando Ezequias chama, aleluia, os sacerdotes e os levitas, Ezequias já não coloca dentro do templo. Ezequias manda eles se purificar, Ezequias manda eles jejuar, manda eles orar e se consagrar. E antes de entrar no templo, eles teriam que adorar na praça, eles teriam que pregar na praça, porque assim que Ezequias abre a porta do templo, todo mundo quer entrar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer louvar, todo mundo quer fazer tudo, fazer e acontecer. Mas Ezequias falou: opa, aqui não. Para entrar no templo, primeiro vai se purificar.
labacaia súbia. Para entrar no templo, primeiro vai ter que se consagrar. Para entrar no templo, primeiro vai ter que orar e jejuar. E outra, para entrar no templo, você vai ter que primeiro pregar lá fora. Você vai ter que primeiro louvar lá fora. Você primeiro vai ter que fazer a obra lá fora. Porque aqui dentro é lugar de adoração. Lá fora é lugar de trabalho. Aleluia. Não adianta querer adorar aqui e não querer fazer lá. Não adianta querer pregar aqui e não querer trabalhar lá. Aleluia. Pregar em cima do púlpito é muito fácil. Pregar, aleluia, para quem já é crente é muito fácil. Adorar com a igreja cheia de pessoas que já veio para adorar é muito fácil. Ezequias falou: eu quero ver vocês na praça, eu quero ver vocês no meio do povo, eu quero ver vocês no meio do público. Aleluia. Depois que os levitas e os sacerdotes se consagraram, aí Ezequias falou: agora pode entrar. E quando vocês entrar, aleluia, o altar que vai estar, aleluia, no altar para se sacrificar e para adorar é o altar de Deus. Porque tem coisas que são importantes, mas tem outras que são necessárias. A necessidade do sacerdote no templo ser preparado fora, ser consagrado fora, para entrar e pela porta construída, arrumada, adornada, restaurada, aleluia, há esta necessidade. A importância da beleza? Há. A importância de estar bem vestido? Há. A importância de falar bem? Há. A importância, aleluia, de ter algo que chame a atenção? Há. Mas a necessidade ainda é maior do que a importância. E a necessidade para Ezequias era abrir a porta do templo. A necessidade para Ezequias era chamar o sacerdote de volta. A necessidade para Ezequias era que os levitas voltassem a adorar a Deus. A necessidade para Ezequias era que o altar voltasse para o lugar de origem. Aleluia. Há uma necessidade para a tua vida, que você volte para o teu lugar de origem, que você volte a fazer o que tu fazia, que você não fique no canto, na banda do norte, jogado pelo canto como se alguém não ligasse para você ou não te desse valor. Há uma necessidade de você se valorizar. Há uma necessidade de você entender que o plano de Deus para a tua vida é muito maior do que o plano que você traçou. Há uma necessidade de Deus para você entender que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os teus. Aleluia, oh glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Há uma necessidade, aleluia, de Deus para mim e para a tua vida. Voltando ao texto que nós lemos, era necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria. Por quê? Porque Jesus Cristo precisava mudar a vida de uma mulher que estava colocando a importância da tua vida, aleluia, no lugar. Ou eu adoro o Senhor no Monte Gerizim, eu adoro o Senhor em Jerusalém, porque uns dizem que é no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Esta é a importância que ela dava, mas Jesus vai dizer para ela o seguinte: a importância do lugar não é tão importante assim, e não é tão relevante assim, e não vai fazer com que mude o que Deus tem para fazer ao teu respeito, porque não importa onde você vai estar adorando, se é na casa, se é no templo, se é na igreja, se é na escola, se é no trabalho, se é na rua, se é no metrô, se é no trem, se é no ônibus, se é no carro, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Esta é a necessidade. Eu creio que você vai ver este vídeo, eu creio que você vai se deliciar com esta palavra, e Deus está falando ao meu e ao teu coração. Há uma necessidade para nós nos dias em que estamos vivendo, e a necessidade é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto Ele está perto de você. Aleluia. Xalá, brecanta, labadaia.